Bom dia, ouvintes. Meu nome é Luciana Aguilar. Esse é o podcast do Intercendo, onde conversamos sobre desenho humano. Sejam bem-vindos. Pois é, pessoal, estou eu aqui de novo para conversar com você, na intenção de que você comece a ter um contato com essa ferramenta magnífica que é o desenho humano. Se você já me acompanha há algum tempo, você deve saber que eu uso esse instrumento de podcast para me comunicar com vocês através de uma linguagem bem coloquial. A minha intenção aqui não é estar dando aula de desenho humano, ensinando a você a interpretar um gráfico, dando definições do que seriam portas, do que são canais, quais são essas características. Eu acho que essa informação ela tem que ser experimental, então é interessante a gente conversar de uma maneira que isso consiga chegar e realmente tocar, fazer algum sentido para você. Grande coisa do desenho humano, a mensagem dele é sempre colocar essa mente nossa como se fosse mais um elemento que temos no nosso corpo, que na verdade é isso. A nossa mente ela não passa de um instrumento que temos com muito potencial, muito capaz, mas que não pode estar dirigindo a nossa vida. E no desenho humano a gente entende muito claramente por que isso não pode acontecer. A nossa mente, ela sempre coloca muitas barreiras contra o que o Ra chama de desamparo. Esse desamparo que faz parte dessa rendição, de que estamos aqui completamente indefesos, prisioneiros, na verdade, do que? Dessa nossa estrutura, né? Desse nosso mapa, dessa nossa impressão que traz esse nosso gráfico, cheio de ativações tão peculiares e que vão aí nos contar características únicas de nós. E são também características limitadas. Limitadas não porque sejam incapazes, mas porque são energias que têm determinadas qualidades, né? Essas qualidades nós também podemos ver como potencial e que mediante a isso tudo é que estamos aí definidos por essas portas, né? Então isso funciona como um jogo de quebra-cabeça, gente. Somos uma pecinha desse quebra-cabeça que vamos encaixar perfeitamente nesse cosmos, nesse mundo, nesse universo, sem necessitar estarmos aí nos corrigindo para sermos o que não somos, né? E aí é onde entra a nossa maior resistência, que vem da onde? Vem de dentro de nós mesmos. Essa grande revelação do desenho humano que nos é capaz de mostrar essas nossas definições do lado inconsciente, do qual até então não temos conhecimento, todo esse nosso lado de desenho, né, que chamamos o nosso cristal de consciência e que vai aí nos mostrar e nos contar por que temos certas tendências, certas características e atitudes que até então não conhecemos. Sabe, quando a gente está contando sobre o desenho para um cliente e que você menciona para ele as características que ele traz ali da personalidade, eles se identificam muito rápido com essa frequência. E quando você vai contar desse lado inconsciente, que são essas ativações em vermelho, as pessoas ficam meio em dúvida. Mas o que você tem que saber é que são características tuas, né? Por isso aí esse casamento forçado
nessa união aí dos dois cristais através dessa ilusão do monopolo magnético, né? Mas as pessoas que estão em contato com você em aura, elas sentem o seu todo, né? Então, quando nós estamos por aí na vida, a nossa aura está falando por nós e essa aura traz todas essas revelações e essas forças consistentes em nós. Mas a gente vive aí nessa ilusão do Maya, como Ra chamava, né? Essa ilusão de que somos essa forma composta, que somos uma dualidade, essa dualidade que está aí por todo lado. A gente vê uma dualidade na vida em si, né? A gente nasce, a gente morre, existem os dois lados da moeda de tudo. E assim também é dentro de nós. E, na verdade, quando olhamos para esse nosso corpo gráfico, esse nosso mapa de desenho humano, fica muito evidente para nós que somos profissionais do desenho humano, conseguimos aí interpretar essas mecânicas e conhecer de forma muito clara qual é o dilema de vida da pessoa, né? A gente vê qual é a identificação dessa pessoa com a ilusão que ela traz e começa aí a percorrer esse gráfico que vai ficando cada vez mais mágico e você consegue realmente decifrar. Uma das coisas importantíssimas que olhamos no mapa de uma pessoa é qual é aí o tema, né, que essa pessoa vai trazer como propósito, como encarnação dela, né? Isso aí a gente consegue saber pelo quarto que está o sol dessa pessoa. Então já começa ali uma visão que você já começa a entender muito, muito, muito qual é a temática de vida dessa pessoa e como é que essa personalidade dela vai comandar esse show. E uma das coisas que a gente mais se identifica quando conhecemos o nosso desenho, isso aconteceu comigo e você pode aí já ter tido a sua leitura de desenho humano, pode estar confirmando isso me escutando. A gente se identifica imediatamente com o nosso perfil. O nosso perfil, o Ra falava que ele é uma coisa fantástica porque já nos dá um sinal muito claro se estamos sendo corretos no nosso experimento. Então, quando você começa a conhecer o teu desenho e se predispõe a experimentá-lo, sempre evidenciando, a gente é muito repetitivo, eloquente nisso, de respeitarmos a nossa estratégia. Gente, se você nasceu gerador, você morre gerador. Você pode vamos entender uma coisa, dentro dessa frustração, que é o tema, né, do gerador no não ser, existe também amargura, existe também raiva, existe também desilusão, que são todos aspectos do ser humano. Mas você não pode ser de outra natureza, então você não conhece o que é a aura de um tipo que você não é. Então, a partir de estar vivendo isso com a sua estratégia e conhecendo a sua autoridade interna, essa história toda que você já conhece, você começa a afinar, né? A se alinhar nessas suas características, nesses seus potenciais. E o seu perfil, que é aquele que você já traz, né? Você já nasceu com ele, usando como exemplo o meu perfil. Eu sou uma perfil 2-4, da cruz do ângulo direito da
do planejamento. Então, eu sempre fui e sou um perfil 2/4. Mas nesse processo, nesse caminho meu de experimentar o meu desenho, eu vou sentindo cada vez mais a frequência desse meu perfil. E uma das características do perfil 2/4 que vocês conhecem é o chamado, né? Somos pessoas que estamos desenhadas para receber um chamado. Inclusive eu tenho esse assunto ali na minha biografia do meu Instagram, que eu estou aqui esperando os chamados. E aí o que acontece? Como que eu vejo que eu estou vivenciando o meu desenho? Porque esses chamados chegam. Então esse é um exemplo meu, mas que você pode estar colocando aí para qualquer perfil. Por exemplo, uma pessoa que é um perfil 1/3, né? Que é essa pessoa que tem esse processo muito introspectivo dentro dela, está muito envolvida com as coisas dela, são cruzes de encarnação do ângulo direito, né? Então são destinos pessoais que nós falamos, são pessoas que estão aqui muito envoltas para si. Se essa pessoa, e mesmo o perfil 5/1, que aí já vamos para o outro lado da cruz de encarnação do ângulo esquerdo, mas são pessoas que têm características de uma linha 1 e que, se não estão investigando, né, já estão aí fora do seu processo. Então, o Ra chamava o perfil de uma grande vantagem, porque ele nos traz uma sinalização do que a gente pode estar vendo aí, se eu estou vivendo o meu desenho ou se eu sair fora. O desenho humano ele é uma coisa fantástica, porque ele mostra uma coisa inusual que a gente não consegue encontrar em nenhum outra ferramenta de autoconhecimento, porque não se trata da gente estar aí tendo informações sobre o nosso desenho que vão fazer a gente levar uma vida maravilhosa dentro dessas nossas expectativas, dentro dessa nossa vida idealizada. Não é nada disso, gente. O desenho humano ele na verdade mostra na nossa cara, né, que nós temos uma verdade absoluta sobre nós e que sobre isso não há o que ser contestado, não deixa margens para nenhum questionamento, para nenhuma dúvida, desde quando você experimenta. Então, o nosso desenho ele tem essas frequências, essas portas ativadas. Isso tudo é uma maneira que nós podemos aí tá comprovando. Ele é prático. É essa a grande história. É muito prático o desenho humano. Esse perfil nosso ele vai sempre nos dar um sinal, como eu estou contando para vocês. Então, fica aí uma dica para você que já está experimentando o seu desenho. Conheça aí quais são as temáticas, as características das suas linhas, né, de perfil e personalidade, e veja se na sua vida, no seu cotidiano, no seu dia a dia, tudo isso aí que está falando sobre o teu perfil tá acontecendo. Essa é uma forma da gente ver se estamos mesmo no nosso ser. E outra coisa muito importante, né? São os nodos que eu tinha contado para vocês no podcast anterior, que eu ia falar para vocês um pouco mais. Esses nodos de desenho e de personalidade nos trazem aí o nosso roteiro como se fosse uma estrada. É como se fosse uma estrada, gente. Existe aí um caminho que a gente deve percorrer, que estão aí
definidos dentro dessas 4 portinhas que nós temos, 2 de cada lado, nó do sul e nó do norte, né? Esses nodos, o que eles vão estar representando, na verdade, é a nossa direção. É como nós nos movemos na vida. Isso aí é o que é a nossa geometria, mas também essa nossa geometria, ela envolve outras coisas. Ela envolve os nodos, ela envolve o ângulo da nossa cruz de encarnação, ela vai estar envolvendo o nosso perfil e o nosso destino em si. Esses nodos, eles são uma estrada real, que caminham do sul para o norte. É um caminho que vamos percorrendo e é uma linha que, na verdade, é uma linha reta, essa nossa trajetória de vida. Quando a gente muda, lá por volta dos 38 ou 44 anos, começamos a viver o nosso nó do norte, quando entramos no ciclo de Urano. Mas isso não quer dizer que vai ser uma mudança drástica na nossa vida, porque é essa reta. O que acontece, o Ra dá como exemplo como se fossem bairros. É como se fosse uma rua que, em linha reta, né? E num determinado ponto dessa rua, ela muda de nome, mas ela continua ali dentro desse bairro. Então, são aspectos novos que são nos trazidos, mas sempre com essa coerência do nó do sul para o nó do norte, que também é aí uma polaridade quando a gente olha na mandala do Rave, o que é muito significativo. Esses nodos, eles não dizem a mesma coisa, né? Do lado de personalidade quer dizer o ambiente, como você vê as coisas. Do seu lado de desenho quer dizer aí o ambiente que você vai estar vivendo. Vão ter essas características. São importantes também as linhas desses nodos, trazem características. Então, no meu caso, eu tenho aí a linha 1 do lado de personalidade, o que me traz ser uma pessoa que também investiga. Por isso que eu vivo aqui mergulhada mais e mais nesses estudos de desenho humano. Eu trago a porta 48, que é uma porta profunda, é o poço, né? Então, no poço não tem fim. Eu sigo aí investigando e cada vez mais ficando muito motivada a conversar com você sobre isso, motivada a iniciar as pessoas que me chamam e que têm aí essa linha fratal comigo. Bem, vou ficando por aqui para não ficar muito cansativo esses podcasts, ser uma coisa descontraída. Se você tem algum tema aí que você gostaria que eu estivesse falando, me manda um inbox, me busca aí nas redes sociais e eu posso estar me inspirando na tua pergunta ou na tua colocação. Um abraço para vocês e até a próxima. Uma boa semana para todo mundo.